meus queridos amigos, meus irmãos de caminhada, mais uma vez com alegria aqui com vocês para mais uma vez aprendermos, estudarmos um pouquinho esse magnífico livro Fonte Viva, que a cada parágrafo nos ensina ainda mais nessa luta, nessa busca pela elevação espiritual e moral. E antes, com muito amor e carinho, que possamos fechar os nossos olhos e nos prepararmos para esse belíssimo tema 51, Sepulcros Abertos, e nos ligando com o nosso anjo de guarda, esse querido amigo de todas as horas. Agradecemos esse querido irmão por todo o auxílio, por todo o cuidado, por esse irmão que zela tanto por nós desde o nosso nascimento até os dias de hoje, vibrando com as nossas conquistas morais, espirituais, nos acalentando em nossos equívocos, nossos desvios morais. E junto a este irmão querido, pedimos que ele nos leve até a presença da nossa mãezinha espiritual, a doce mãe de Jesus, nossa mãe Maria, essa mãe que nos coloca em teu colo de amor, de amparo, essa mãe querida que nos fortalece com sua doçura, com a sua mansitude. Pedimos a ela que nos cubram de proteção com seu manto azul celeste, e humildemente pedimos que nos leve até o seu Filho amado, nosso Mestre Jesus, nosso maior exemplo de amor, de esperança, esse Mestre querido, que com todo o seu amor nos trouxe seu Evangelho como norma de conduta, nos guiando até o Pai, nos auxiliando, nos intuindo. E a esse Mestre querido, pedimos que eleve os nossos pensamentos para que possamos nos ligar com o nosso Criador, nossa fonte inesgotável de amor, de esperança, esse Pai benevolente, esse Pai onipotente, o qual agradecemos a nossa presente encarnação como uma oportunidade abençoada de repararmos os nossos equívocos, de aprendermos as nossas lições morais, espirituais, as quais nos pegamos para vir aqui. E graças a esse Pai, que possamos proferir a prece que o Mestre Jesus um dia nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, Pai, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, nossas dívidas na medida que perdoarmos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque é o teu reino, o poder, a glória, hoje e para sempre. Em nome de Deus, de Jesus, de Maria e de todo o plano maior que aqui nos auxilia, pedimos permissão para iniciarmos os estudos desta tarde. Então, meus irmãos, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o tema 51 do livro Fonte Viva, Sepulcros Abertos. Então, nessa lição 51, Emmanuel, ele vai comentar desse capítulo 3, versículo 13, da carta de Paulo aos Romanos, que ela diz, a sua garganta é um sepulcro aberto. Mas antes, eu gostaria de contextualizar com vocês aonde que Paulo foi buscar, né, na carta de Romanos, né? Onde será que ele foi? Paulo aqui, pessoal, ele está falando, e a gente vai observar isso quando Paulo vai tratar dessa questão da fidelidade, da verdadeira e daquele de se tornar justificado, né? Então, ele escreveu essa carta para a comunidade dos romanos. Então, ele nos informou que todo esse processo de perfeição, que é o processo de fidelidade com o Criador, com Deus, vem do coração, daquilo que é dito efetivamente, mas também é praticado. Isso está no salmista, lá no Salmo 5, versículo 10, né, pelos estudos, que diz que não há sinceridade em sua boca, em seu íntimo, não há mais ruína se a sua garganta é um sepulcro aberto, a língua é fluente. Então, Emmanuel, ele vai extrair esse versículo, esse pedacinho do versículo, para tratar sobre os sepulcros abertos e nos dar mastigado
para que compreendamos o significado desta palavra, né? Sepulcro aberto. Paulo, inclusive, pessoal, cita na Bíblia de Jerusalém e vai trazer exatamente essa expressão aqui da carta dos Romanos. O que Emmanuel começa a tratar é dizer para nós que quando há um afastamento daquilo que nós denominamos da fidelidade, dos processos verdadeiros de fé, de comunhão com Deus, e ele usa de uma forma muito forte. Ele diz que toda vez que nós nos afastarmos das lindeiras do Evangelho e tangenciarmos por personalismo, por aquilo que nós entendemos, sobre o nosso ponto de vista, que muitas vezes não está correto com o Evangelho, ou até está no Evangelho, mas não, lamentavelmente, não praticamos. Não as praticamos. Então ele cita de certa forma, né, uma forma muito forte, ele diz que nós somos delinquentes da lei. Delinquentes da lei, né? Ou seja, aquele que está à margem da lei. E qual lei que ele nos fala? A lei de Deus. A lei que está no nosso coração. A lei que está nos corações dos homens. Então, ele inicia já falando sobre isso. Dizendo que quando a gente usa esse artifício de falar, mas não praticar, nós nos tornamos cada vez, né, muitas vezes, no processo desse personalismo delinquente. Então, nós precisamos, pessoal, ter muito cuidado. E Emmanuel continua esse processo de reflexão, contextualizando para a nossa vida, que muitas vezes, quando nós adotamos essa postura personalista, de apenas enxergar, apenas apontar os defeitos dos outros, o que acontece é que muitas vezes nós passamos, aí sim, a enxergar apenas os defeitos, apenas os pontos frágeis, as zonas enfermiças dessas pessoas, dos nossos irmãos de caminhada, assim como nós temos os nossos. E com isso, nós aniquilamos muitas vezes a boa vontade. A gente mata a boa vontade. Quem foi que disse que quando Jesus vem falar para nós sobre o não matarás, dentro do processo dos mandamentos, o não matarás é somente a prática, o atentado à vida do outro? Vamos parar para pensar. Será que é só isso? Não, pessoal. Nós matamos a esperança do próximo. Nós matamos os sentimentos do nosso irmão de caminhada. Então, tudo que é contrário à lei de Deus e que nós trazemos isso dentro de nós, na nossa vida e na nossa consciência, estamos indo contra as leis de Deus. Todos os profetas enviados por Jesus chegaram até nós para nos fazer lembrar que tudo está aqui, ó, dentro do nosso coração, dentro de nós. Toda essa lei de amor do nosso Criador está dentro de nós. Todos esses mandamentos amorosos, que são regras de conduta para o melhor posicionamento do espírito, do nosso espírito nessa jornada de redenção, está dentro de nós. Então, quantas vezes temos feito isso? Será que temos praticado o mandamento de uma forma correta? Ou melhor, com fidelidade? Não matando a sinceridade, a boa vontade, o bom estímulo, o bom ânimo do nosso próximo, do meu próximo? Vamos aproveitar o gancho, então? Vamos dar uma pincelada e lembrarmos de uma passagem sobre o perdão, que está no livro Boa Nova,
onde vai ser trabalhada exatamente essa necessidade de não mantermos essa animosidade. Tomarmos cuidado com aquilo que a gente diz. Porque a lição daquele capítulo, do capítulo 10, fala sobre o perdão. E um perdão trazido pelo Mestre Jesus. De não pegarmos, de não assumirmos, né, na verdade, não nos apossarmos daquilo que não é nosso, nessa questão de sentimentos. A não ser que os nossos padrões vibratórios forem compatíveis com eles. Nossos padrões vibratórios. Então, é preciso que tenhamos muito cuidado nessa nossa experiência aqui na Terra, pessoal. Com os nossos comportamentos frente aos outros. Será que nós não estamos apenas apontando as feridas? E não tratando de curá-las? Porque a quem cai, basta a dor da queda, pessoal. A dor da queda já é segura. Sempre que nós estamos conseguindo nos evoluir, será que nós estamos conseguindo dar a mão para alguém? Dar as mãos? Auxiliar? Porque a mão, as nossas mãos, representam o Evangelho. E para o Evangelho, o trabalho de amor ao próximo representa o amor ao próximo. Será que nós temos feito isso com os nossos irmãos de caminhada? Ou será que estamos ainda, como naquela época, apontando o dedo para as feridas? Será que nós estamos lá naquela época dos nossos irmãos de caminhada, apontando o dedo na ferida? Anunciando as úlceras que estão ainda em sofrimento? E dizendo para tantos outros, até para nós mesmos, que não nos reconhecemos em doença? E seguimos cumprindo todos os mandamentos? Tudo aquilo que Deus diz que possamos cumprir? Para sermos assim justificados? Será que nós estamos nessa levada do naipe de anunciar úlceras? Não é? Então, é preciso que não tenhamos essa hipocrisia, ou de não verificar como Jesus nos recomenda, não verificando o cisco no olho do nosso próximo. E esquecemos de olhar a trave que existe nos nossos olhos. E muitas vezes nós esquecemos disso, que Jesus nos recomenda. E a gente continua vendo o cisco no olho do próximo, e a gente esquece de olhar a trave que existe nos nossos olhos. Compreendem? Porque se tivéssemos os olhos de ver como Cristo nos pede, se tivermos esses olhos que Cristo nos pede, nós jamais, pessoal, jamais identificaríamos esse cisco. Porque ficaríamos com a melhor parte do nosso companheiro de caminhada. E iríamos escolher a melhor parte dele. E iríamos exemplificar nesse ato de amor, ajudando a tirar esse cisco. Sequer sem ele perceber. Então, ele sequer perceberia que estava ali operando uma mudança. Porque é assim que Cristo faz conosco, pessoal. Sem violar consciências. Ele vai com um jeitinho muito sutil, suave, que só Jesus sabe ter com seus filhos. Aquele seu olhar misericordioso. Não é? Jesus, pessoal, ele está nos umbrais dos tempos do mundo hoje. Sabe? Perguntando interessadamente por cada um de nós. Aqueles que já têm a fé suficiente. Tua fé te curou?
Ou aqueles ainda que não os têm, dizendo: o que queres que eu faça? Ou o que buscais? E quando ele pergunta, ele nos remete ao exercício íntimo de fraternidade conosco mesmo, para identificarmos os nossos inimigos, enquanto ainda estamos no caminho com eles. Ah, mas Charles, você está falando dos inimigos externos? Não. Estou falando dos inimigos internos. Aquele que a gente carrega e que nós somos obrigados a conviver. Porque esses são os nossos piores inimigos. São aqueles que nós muitas vezes identificamos e fazemos de conta que não são nossos. Então, é preciso que a gente repense nisso, pessoal. Que a gente tenha esse processo de auto-perdão, de autodescoberta. Também para que possamos continuar construindo aqui dentro. Para que possamos também ter olhos de ver. E a partir daí, da nossa boca só sairá o que o nosso coração está repleto, cheio. Nós vamos compreender que a nossa boca, que da nossa garganta, só pode sair do que vai ser o nosso coração, do que tem o nosso coração. E aí, quando eu aprendo essa lição, o que vai sair da minha boca, do meu coração através da garganta da minha boca? Que é de amor, de misericórdia, de caridade, benevolência, indulgência, perdão. Como Jesus até hoje vem nos ensinando degrau por degrau a sermos essa fonte de socorro que auxilia nós mesmos e aqueles que estão ao nosso redor, que nos pedem, nos clamam para auxílio. Compreendem? E no final do texto, Emmanuel, ele finaliza o capítulo lembrando, lógico, amorosamente a nós, que o verdadeiro discípulo do Mestre Jesus só tem palavras de afeto. Por quê? Água em pés cansados pode mais que a dor do açoite. Gratidão a todos pela oportunidade de aprendizado, que Jesus nos guie sempre, que possamos estar sempre aptos ao Evangelho do Cristo. Que assim seja. E nesse momento de muita gratidão, a todo o plano maior que aqui nos auxilia, nos assiste, nos intui, agradecemos essa maravilhosa mensagem do livro Fonte Vida, nos esclarecendo o que realmente temos no nosso coração e o que realmente sai pela nossa boca. E nesse momento de fraternidade, de amor ao próximo, vibramos nossos melhores sentimentos a todo o universo, harmonia entre os povos, a todos os locais em sofrimento, nos hospitais, nas casas de detenção, nos asilos, nos orfanatos, por aquele irmão que necessita de um carinho, de um afeto. Vibremos também por todos os nossos irmãos que perambulam pela rua, pelas ruas, sem um lar, sem um alimento. Vibremos por todas as religiões, crenças ou filosofias que pregam o Evangelho do Cristo, como norma de conduta e o amor do Pai sobre todas as criaturas. Vibremos por todas as famílias, aquelas que se encontram desajustadas, pelos pais desempregados, pelas mães desesperadas, pelos seus filhos nas drogas, pelos animaizinhos abandonados, pelo nosso lar, por essa oportunidade abençoada de termos um lar, de termos uma família, de nos alimentarmos. E agradecidos que somos ao Pai, rendemos sempre graças a Deus. Obrigado a todos. Até uma próxima, se Deus quiser.